Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. A paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Essa é a missionária Mileixa Rivera para a glória do Senhor. E esse é o programa Deixa Deus Te Santificar para a glória e honra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Louvado seja Jesus Cristo. Então, vamos ir lendo a palavra de Deus. Mateus, capítulo 4. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. O tema de hoje é: com o escrito está, eu posso vencer Satanás. E é assim, meus irmãos, que a gente vai vencer como povo de Deus. A gente vai poder vencer o inimigo das nossas almas. A gente tem que compreender que a gente tem um inimigo que chama-se do diabo, Satanás. A Bíblia o descreve muito bem. Então, nós precisamos, prestar atenção na palavra de Deus, ligar para a palavra de Deus e compreendermos a importância de nós estudarmos as Sagradas Escrituras, viver segundo a palavra de Deus, para que assim, quando o inimigo vier nos atacar, a gente possa responder ele com a palavra. Porque se ele vier aqui tirar mentiras para minha mente, lançar, não tirar, mas lançar, quer dizer, lançar mentiras à minha mente, o que eu tenho que fazer, Porque Deus que tira as mentiras e o diabo, o inimigo, ele lança as mentiras. Mas a palavra de Deus, ela tira, ela lança fora toda mentira da nossa mente, do nosso coração, do nosso conhecimento. Então, a palavra fala assim em Mateus, capítulo 4, versículo 1, glória a Deus. Vamos estar lendo desde o versículo 1, glória a Deus, até o 4, tá bom? Lemos a palavra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: escrito está. Está escrito. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Vamos orar. Pai santo, Pai bom, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor meu Deus. Muito obrigada pela oportunidade, o privilégio que o Senhor me concede nessa hora de pregar a tua palavra, Pai. Obrigada por falar comigo através dela, meu Deus. Continua a me moldar segundo a tua vontade, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa quebrar as minhas cadeias também, Pai. Que o Senhor continue a quebrar as minhas cadeias, Pai. Assim o Senhor possa quebrar também as cadeias de todos aqueles que precisam ter essa liberdade do Espírito de Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor possa trazer libertação às nossas vidas através da tua palavra, porque a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, oh glória a Deus, aleluia, a tua palavra está escrita e a tua palavra diz que pelo poder do Espírito de Deus nós podemos vencermos todas as coisas que possamos enfrentar nesse caminho, meu Deus, em nome de Jesus. Está escrito na tua palavra que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E essa palavra, meu Deus, é a tua palavra. Essa palavra, meu Deus, é palavra tua, meu Pai. Essa palavra, meu Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia.
Oh, glória a Deus, louvado seja Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E o Senhor é aquele que nos liberta. Oh, Pai, da escravidão, do pecado, do Satanás, porque tu já levastes tudo na cruz. Oh, meu Deus. E pelo teu poder nós podemos vencer. Nos ajude, meu Pai, para usar essa armadura espiritual. Nos ajude para vivermos segundo a tua palavra. Guia a minha vida para eu falar o que o Senhor quer que eu fale, meu Deus, nessa hora. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, meu Pai. Eu te peço agora que o Senhor quebre as cadeias do diabo em nome de Jesus. Seja repreendido. Tenha que cair por terra agora. Em nome de Jesus, o inimigo agora, em nome de Jesus. Cai por terra todo demônio que vem atacando as nossas vidas, as nossas igrejas, as nossas famílias. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, sequetarabachai. Não permita, meu Pai, que nenhuma palavra que não seja da tua vontade saia da minha boca, mas assim a que for necessária para a edificação dos ouvintes. Pai, que a tua palavra seja, Pai, como um martelo, como fogo, Pai, que a tua palavra flua, que a tua palavra seja falando conosco, que a tua palavra pela fé, meu Deus, seja ministrando o Espírito Santo nas nossas vidas através da palavra. Oh, meu Deus, porque a palavra tem poder. Tu tem poder, meu Deus, em nome de Jesus. É preciso, é necessário que o Senhor cresça, porém que eu diminua, Pai. Que a glória seja dada sempre a Ti e nunca a nós, porque a glória não pertence a nós, mas a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu nome, não tira da minha boca a palavra da verdade, porque eu espero nos Teus juízos. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso, honrando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, o tema de hoje é com o escrito está, ou com o está escrito, né? Como está escrito, eu posso vencer Satanás. Então, muito importante para nós entendermos essa frase. Está escrito. Está escrito. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa fé não pode ser baseada no nosso próprio conhecimento. A nossa fé não pode ser baseada no conhecimento humano, na carne, no pecado, no mundo, no diabo, nos demônios. Não. A nossa fé não pode ser de homens. É por isso que a palavra fala em Salmos capítulo 118. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Salmo capítulo 118 diz assim, que melhor é confiar em Deus do que no homem. Quer dizer então que a palavra de Deus, diz a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, glória a Deus, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, serve para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça de Deus. Glória a Deus. Para qual fim? Ao fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus diz, 2 de Pedro, glória a Deus, capítulo 1, claramente a palavra fala para nós, e diz assim, que toda a escritura foi inspirada por Deus por causa de que esses homens que falaram, que profetizaram em nome de Deus, falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nunca a profecia foi trazida pela vontade humana. Então, a palavra de Deus também diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela é viva. Ela vai fazer o que o Senhor quer. Então, a gente leu aqui em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado no deserto, glória a Deus, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Muitas pessoas querem fugir do deserto. Muitas pessoas eles falam assim, eu vou fugir, eu não quero, eu vou fugir do deserto, eu não quero entrar no deserto, eu odeio o deserto. Mas se a gente é cristão, se a gente segue Jesus,
A palavra fala, 1 Pedro capítulo 2, que a gente tem que seguir as pegadas de Jesus. Então, muito claro aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus. Então, ao deserto, porque é no deserto que Deus, diz Oséias, capítulo 2, glória a Deus, aleluia. O livro de Oséias, capítulo 2, diz assim, glória a Deus, que Deus vai nos levar ao deserto e aí Ele vai falar ao nosso coração. Então, muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos, porque Deus, Ele quer se revelar a nós no deserto. Glória a Deus, Ele tá aí presente, Ele tá presente no deserto, é aí que Deus vai falar conosco. Então, nós compreendendo isso, para a glória de Deus, nós compreendemos, né, que não só a gente vai receber a palavra de Deus, mas também a gente vai ser testado, a gente vai receber tentações. Então, muito importante entender que Deus falou assim, o Espírito de Deus, né, glória a Deus, inspirou o próprio Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus, feito, né, feito carne, ele veio na terra, o próprio Pai, né, o próprio Deus, aleluia. Então, o que a gente vê aqui? Que o Espírito o guiou, o dirigiu ao deserto. Para quê? Qual fim? Para ser tentado pelo diabo. Nós vamos entrar no deserto pelo Espírito de Deus. Se nós vivemos para Deus, se nós fazemos a vontade de Deus, vai ser pela guiança, assim, tipo, a gente vai ser conduzido, né? Guiado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, então, que quando a gente é tentado, quando a gente é testado, a gente passa por perseguição dos demônios, Deus que permite. Não é que Deus faz, é que Deus permite, né? Porque a luz e as trevas, elas não podem se misturar, nunca. Mas é muito importante nós compreendermos, meus irmãos, que a palavra de Deus é muito clara quando fala que Deus é quem permite, né? Ele é quem dá a permissão para que então a gente possa entrar num período, glória a Deus, onde eu vou ser testado, o inimigo vai atacar minha vida e tudo mais. Eu vou passar perseguição, né? Pela perseguição. Mas aí, Jesus, era preciso que ele passasse pelo deserto. Era muito necessário. Glória a Deus. Pela missão que Jesus tinha na terra. Então, assim como nós, como crentes, como servos de Deus, como pessoas que estão buscando o reino de Deus, que estão vivendo para Deus, é muito importante nós compreendermos, glória a Deus, que assim como Jesus passou pelo deserto, nós também vamos passar. Mas aí, o diabo vai nos tentar, né? Glória a Deus. Mas aí, como é que nós vamos responder? Como é que eu vou vencer esse inimigo, né? Como que eu vou vencer o diabo na minha vida? Porque ele está vencido. Jesus venceu ele na cruz do Calvário, né? Mas como é que eu vou vencer? Como que eu vou vencer ele? Como que eu vou guerrear contra ele, né? Como que eu vou agir contra ele? A palavra de Deus diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Muitas pessoas entram no deserto, mas não jejuam, não ficam buscando a Deus, não se consagram a Deus. E aí tá o problema, meus irmãos. Tem muita gente, glória a Deus, aleluia, que não está fazendo a vontade certa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode continuar louvando aí, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu precisava disso. Desculpa. Glória a Deus. Então, muito importante nós compreendermos, meus irmãos, glória a Deus, que se a gente está no deserto, se a gente entrou no deserto, né? É porque Deus, Ele quer que eu passe pelo deserto. Mas, se o inimigo está tentando minha vida, né? O que eu devo fazer? Eu vou ficar assim, tipo, sem fazer nada? Eu vou ficar nas redes sociais? Eu vou ficar perdendo tempo? Eu vou ficar fofocando? Eu vou ficar no pecado? Não. Deus está me falando então com esse exemplo de Jesus, que quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, não por vontade própria, mas pelo Espírito de Deus,
por causa do Espírito de Deus que o guiou até aí. Então, Jesus foi tentado pelo diabo. Mas, o que Jesus fez? Ele ficou com medo? Apavorizado? Não. O que ele fez? Diz a Bíblia, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. É aí que então eu vou ter autoridade para falar. Está escrito. Está escrito. Quando eu então me consagro a Deus. Porque qualquer pessoa pode falar. Está escrito, né? Não é que a palavra não tem poder, ela tem poder. Porque se uma pessoa está num momento de crise, num momento difícil, não está servindo a Deus, mas se rende a Deus e começa a falar, está escrito na palavra, e começa a se voltar para Deus, Deus pode agir. Claro, ele vai agir, ele vai responder segundo a vontade dele. Mas tem pessoas que zombam de Deus, que ficam pecando voluntariamente, como eles bem entendem. E assim, quando vem o problema, quando vem a tentação, que eles querem evitar, né? Que eles querem tentar fugir, né? Eles querem tentar fugir dessa tentação, mas a outra não. Eles fugem das tentações que convêm para eles, mas as outras não. Então aí, quando vem o medo, quando vem o espírito que vem atormentar eles, né? Aí eles ficam falando assim. Está escrito, mas não vão ter autoridade, porque para eu ter autoridade para falar está escrito, eu tenho que compreender que eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas em comunhão com Deus, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus, né? Glória a Deus, o próprio, assim como uma pessoa pode te falar em profecia e fala para você assim, glória a Deus, Deus me fala que Deus está me mostrando isso de você, Deus quer falar isso com você, e aí Deus vem e fala através desse vaso, né, através dessa pessoa que tem um dom da profecia, né, um dom de profecia, e aí você não vai ficar falando e colocando o olho nessa pessoa, né? Olho nessa pessoa porque você entende que foi Deus que falou através dessa pessoa para você. Assim mesmo é Deus com a palavra. A gente tem que compreender, glória a Deus, que essa palavra é inspiração do Espírito Santo. Então, para eu poder falar, está escrito, eu preciso conhecer o autor dessa Bíblia, o autor dessa palavra. Porque esses homens só foram instrumentos, eles só foram vasos de Deus, assim como uma pessoa que pode profetizar hoje, assim Deus usou os seus servos, os escribas, né, para registrarem, para escreverem, né, a palavra, para poder escreverem a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, Jesus, ele jejuou. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Num momento de fraqueza, aí é que o inimigo vai tentar se aproveitar. Então, quando a gente está buscando a Deus, assim como Jesus, e a gente está numa provação, num deserto, ou numa situação da vida, que a gente está se consagrando a Deus, glória a Deus, mas quando chegar o momento, esse momento onde eu sentir a fraqueza, né? Porque Jesus veio nesse corpo, assim como nós. Mas, porém, ele não teve pecado. Ele foi inocente até o fim. Ele levou os nossos pecados na cruz, mas ele não pecou. Ele sempre foi inocente, mas ele estava nesse corpo, então quer dizer que ele sentiu as mesmas emoções, falando no sentido tristeza. Ele muitas vezes sentiu indignação. Ele sentiu muita coisa, né? Que a gente sente, mas, exceto o pecado, né? Ele não sentiu o pecado. Glória a Deus. Mas sim, foi tentado. Uma coisa é ser tentado e outra muito diferente é entrar na tentação. Então, fala assim, diz assim, quando ele teve fome, aí veio o diabo então. Aí veio o diabo. Então, o inimigo ele vai procurar, ele vai buscar esse momento onde eu estiver fraco, onde eu estiver na fraqueza, para vir me tentar. Mas se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou poder responder com autoridade. Está escrito.
porque eu estou me guardando para Deus, porque eu estou me consagrando a Deus, porque eu estou sendo obediente, porque eu estou jejuando, orando, mas do jeito certo, né? Tem pessoas que jejuam e oram, mas não estão fazendo do jeito que Deus quer. Então, é por isso que não tem autoridade. Tem pessoas que jejuam e oram, mas ainda pecam, praticam o pecado. Isso que eu estou me referindo. Estão praticando o pecado. E eu não posso, então, vir aqui falar, Deus, me ajuda, mas eu estou praticando o pecado. Eu não estou falando, eu não estou falando chega para o pecado, não estou falando chega para a carne. Eu não estou dizendo chega para o diabo, os demônios, o mundo. Eu estou me fazendo amigo disso. Então, aí vem, que eu vou perder a autoridade de Deus. Mas, diz assim, então, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, glória a Deus, olha como fala, se tu és o Filho de Deus, aleluia, glória a Deus, se tu és o Filho de Deus, diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aí veio a dúvida, então. Aí veio, aleluia, o inimigo lançar uma mentira, então. E veio falar assim, aleluia, se tu és o Filho de Deus. Ele quis colocar, então, em dúvida a palavra de Deus. Quis colocar em dúvida o que Jesus era em Deus. Glória a Deus. A deidade de Jesus. Ele quis colocar em dúvida a deidade do mestre, que é sendo filho de Deus. E aqui se repete, né? Assim como com Adão e Eva, que foram tentados pela serpente, né? Pelo diabo no começo. E eles não resistiram à tentação. E eles cederam à tentação, né? E aceitaram o convite do diabo. Mas aqui Jesus não fez a mesma coisa. Jesus veio então para destruir as obras do diabo. Diz a Bíblia, 1 João, capítulo 3, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que Jesus veio para quê então? Ele veio, oh glória ao nome de Jesus, para aplastar, quer dizer então, para pisar, glória a Deus, aleluia, nas obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Olvidaram. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, louvado seja o nome de Jesus. Muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos. Por quê? Porque claramente a palavra está falando aqui, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, que ele falou assim, mas Jesus não aceitou, ele não aceitou, oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Jesus, porém, não aceitou, glória a Deus. Diferente da Eva, do Adão, ele não aceitou, oh glória a Deus, a tentação, porque ele veio para destruir as obras do diabo. E ele respondeu assim, oh glória a Deus, ele falou assim, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, glória a Deus. E aí fala que o diabo quer então fazer da palavra, do pão, da rocha que é Jesus, algo falso, quer falsificar a deidade de Jesus, quer colocar em dúvida a deidade do mestre, mas aí, o que Jesus respondeu para ele, porém respondendo disse, está escrito, glória a Deus seja o nome de Jesus. Ele disse, porém, desculpa aí que, glória a Deus, a conexão, glória a Deus da internet, se tem falhado, glória a Deus. Então, fala assim, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, o que ele respondeu? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá
de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Jesus Cristo! Jesus respondeu ao diabo com: está escrito. É assim que eu vou vencer o diabo. É assim que eu vou vencer ao inimigo da minha alma. Falando: está escrito. Está escrito onde? Na palavra de Deus. Mas é aí que eu tenho que então me ocupar em estudar essas escrituras. Eu tenho que ir à palavra sagrada, estudar a Bíblia, passar tempo com Deus. Eu tenho que então estudar a palavra para que aí a sabedoria, essa sabedoria de Deus venha sobre mim. E eu tenho o Espírito de Deus para poder repreender o diabo. Em nome de Jesus, tem que cair por terra. Jesus falou assim: eu não vivo só do pão. O homem não só viverá do pão terreno, entendeu? Do pão terreno, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é esse o verdadeiro pão. Aleluia. Aí Jesus falou assim, que o homem vai viver desse pão. Aí Jesus falou: eu sou o pão. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, aí o inimigo quer vir mudar, misturar as coisas e bagunçar a doutrina, a palavra, essa doutrina, o evangelho santo de Jesus. O inimigo quer destruir então a obra de Deus. O inimigo quer destruir então o que Jesus faz. Glória ao nome de Jesus. Mas não pode, porque a autoridade é de Deus, a autoridade é de Jesus, a autoridade é da palavra. Louvado seja Deus. Nem só de pão viverá um homem. Oh, glória a Deus. Quer dizer então que muitas vezes eu vou estar jejuando. E aí o inimigo, ele vai querer me falar assim: olha, você tem fome. Você precisa comer. Mas eu tenho que responder: mentiroso! Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Então, quando eu estou jejuando, o meu alimento é a palavra. Quando eu estou no meu diário viver também, no meu dia a dia, né? Eu vou viver do quê? Da palavra de Deus, não das mentiras do diabo. Eu tenho que então destruir essas mentiras do diabo com a palavra de Deus. Eu tenho que destruir essas mentiras do diabo com a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. É por isso que está escrito está, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus disse assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? E Jesus não só veio em carne, falando assim no corpo humano, né? Ele também está aqui agora entre nós, com o Espírito de Deus e com a palavra, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Ele é a palavra. É por isso que a palavra fala assim, que desde o começo, a palavra, Deus deu a palavra e pela palavra a criação foi feita. Pela palavra, Jesus veio em carne, porque o verbo se fez carne. Oh, glória a Deus. Então, Jesus respondeu assim: eu não vejo Jesus aqui conversando com o diabo. Eu vejo Jesus falando: está escrito. Eu não vejo Jesus fazendo aliança com o diabo. Eu vejo Jesus falando: está escrito. E é assim que eu vou vencer o diabo. É assim que eu vou vencer a depressão. É assim que eu vou vencer o suicídio. É assim que eu vou vencer a tristeza, a aflição do espírito, a amargura do espírito. É assim que eu vou vencer então, glória a Deus, a tentação do pecado. É assim que eu vou vencer então o que o diabo ele quer fazer contra mim. Com o escrito está escrito. É assim que eu vou vencer as mentiras do diabo, para me tirar de Jesus, para me tirar da palavra, para me tirar do caminho de Deus. Está escrito. Oh, glória a Deus. Mas se eu não estudar a Bíblia, né? Eu não pego tempo para estudar a Bíblia. Eu não pego tempo para falar com Deus. Eu não pego tempo para jejuar. Como então eu quero vencer o diabo?
Como então eu quero vencer o inimigo da minha vida, da minha alma, se eu não esquadrinho a palavra, eu não sondo, eu não tenho esse sondamento na palavra de Deus, eu não estou sondando na palavra. Louvado seja Jesus. Então, diz assim, então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha, que inimigo mentiroso. A palavra fala assim, João capítulo 10. Ibaxê, torebaxê. Retarai, o Senhor falou assim, o ladrão, que é o diabo, não vem senão para matar, furtar e destruir, mas eu tenho vindo para dar vida em abundância, para que tenhas vida em plenitude, né? Glória a Deus. Aleluia, aceita a glória então. O inimigo, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar torcer, bagunçar a doutrina de Deus, a palavra, a santidade, essa doutrina. Ele vai tentar então, aleluia, com mentiras, tirar versículos da palavra e confundir as pessoas. É por isso que tem muita gente que confundem as coisas e tiram versículos do contexto, né? Que é original no Espírito de Deus, porque quem dá o contexto, quem dá a iluminação da palavra não é o homem, é Jesus, é o Espírito Santo, entendeu? É Jesus, é o Espírito Santo. Não tô falando com isso que não tem homens que não possam ser, né? Pessoas que ensinem a palavra, mestres, mas o mestre maior, quem é o mestre? Jesus. Mas não tô falando com isso que não tenha homens de Deus que possam ensinar a palavra, né? Dar ensinos bíblicos, porque tem. Mas a gente tem que entender que essas pessoas são usadas por Deus. Glória a Deus. Os que realmente são de Deus, porque tem muitos por aí falsos que não são de Deus. É por isso que a gente precisa um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra. E assim a gente vai conhecer quando tem uma pessoa ensinando uma coisa errada, quando tem uma pessoa que não está ensinando a verdade, entendeu? Glória a Deus. Então, eu preciso compreender que o inimigo, ele vai usar pessoas para tirar o real significado da palavra. E é aí que eu preciso, então, ter esse relacionamento para assim eu falar, está escrito. Jesus não está contradizendo a palavra. O que Jesus veio fazer quando o diabo, o inimigo, ele mostrou essa escritura mal interpretada para ele, o que ele falou, ele respondeu com está escrito. Porque às vezes o inimigo vai querer colocar mentiras em nós com a mesma palavra. Entendeu? Porque ele usa a palavra diz em Tiago que os demônios, eles creem e eles tremem. Glória a Deus. Então, eles também creem. Então o inimigo sabe, o diabo ele sabe de toda a verdade. Só que ele, qual é o trabalho dele? Enganar. O que ele quer é enganar as pessoas. Cegar as mentes, cegar os corações. Então, muito importante nós compreendermos que por isso é preciso a gente ter que a gente tem o quê? Um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, consagração, né? Jejuar, orar, vigiar, ler a palavra, estudar as escrituras. E aí, então, eu vou ter autoridade e vou ter conhecimento, sabedoria. Porque o Espírito de Deus vai me guiar para dar a verdadeira interpretação na palavra. Não no meu conhecimento, não como o diabo quer, não como minha carne quer, mas como Jesus quer. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, muito importante nós compreendemos isso, glória a Deus. E aí, ele falou assim, glória a Deus, que se lançasse, né? Glória a Deus, porque está escrito, glória ao nome de Jesus, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra.
O que queria o diabo? O que o diabo queria com Jesus? Ele queria fazer que Jesus cometesse, né? Fazesse o suicídio, né? Se matasse a si próprio. Quando isso é pecado, Deus fala que ele é quem dá e tira a vida do homem. Glória a Deus. Então, aí Jesus respondeu, glória a Deus. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque a palavra de Deus é assim, meus irmãos. Um versículo que você pode pegar do livro de Números, por exemplo, você vai pegar o outro versículo em Jeremias. E aí você pode unir, né? Complementar esses versículos e aí vão ser, né? Então, o mensagem, né? A mensagem, quer dizer, a mensagem que Deus quer falar, glória a Deus, vai ser então uma palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. E Deus vai falar comigo. Então, tem que entender que a palavra é assim. A palavra é algo que vai se encaixando um livro com outro, porque o Espírito de Deus é o mesmo, geração tras geração, livro tras livro, escritura tras escritura. E se eu não tenho, então, um relacionamento com Deus, eu não vou poder responder o inimigo. Está escrito, oh glória a Deus, com autoridade. Eu tenho que crer e não duvidar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se postrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A autoridade de Jesus é a autoridade que Deus quer na sua igreja. É a autoridade que Deus quer nos seus servos, nas suas servas. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Muito importante nós compreendemos isso. Precisamos da autoridade de Deus. Essa autoridade é real. Essa autoridade vem do céu, do Espírito de Deus. Precisamos da autoridade nesse tempo final, onde o inimigo está atacando as nossas vidas, as nossas almas, os nossos corações, os nossos pensamentos. O inimigo está atacando a igreja, a família, os casamentos, os casais. Oh, glória a Deus. O inimigo está atacando os casais, as famílias, os hogares, os lares. Glória a Deus. Quer dizer, os lares. Ele está atacando os lares. Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus. Ele está atacando os lares nesse tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Os lares estão sendo atacados pelo inimigo. Mas a gente tem um Deus poderoso. A gente tem um Deus que tudo pode vencer. A gente tem uma palavra. Essa espada do Espírito de Deus é a palavra que vem do Espírito. Glória a Deus, louvado seja Deus. A palavra fala em Efésios capítulo 6. Diz assim, que essa é a palavra essa é a espada do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. É a espada do Espírito de Deus. E a gente precisa usar ela. A gente precisa usar ela. Louvado seja o nome de Jesus. Mas como Deus falou através do Paulo, o apóstolo Paulo para o Timóteo. Oh, glória a Deus. Aquele obreiro aprovado tem que ser uma pessoa que use bem a palavra da verdade. A gente precisa usar bem. Usá-la bem. E o inimigo vai tentar. A palavra fala assim em Tiago. Glória a Deus, louvado seja Deus, meus irmãos. A palavra fala assim em Tiago. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada pela tua presença, meu Deus. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, porque o Senhor tem poder. O Senhor vence as trevas. O Senhor vence as trevas. O Senhor vence as trevas. Já venceu, já venceu. Jesus já venceu, mas nós precisamos vencer as trevas das nossas vidas. Glória a Deus. Tiago, glória a Deus, capítulo 4, versículo 7, diz assim. Glória a Deus, louvado seja Deus. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso, meus irmãos. A gente precisa, então, sujeitar as nossas vidas a Deus. Sujeitai-vos a Deus, quer dizer,
consagrar as nossas vidas para Deus, viver para Deus, procurar o rosto de Deus, buscar a Deus em espírito e em verdade. Quer dizer então que eu preciso, meu irmão, glória a Deus, orar, jejuar, oh glória a Deus, vigiar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, me consagrar, me congregar, assistir à igreja, meu irmão. Eu preciso obedecer a Deus com a força do Espírito de Deus. Preciso adorar, preciso louvar a Deus. E com o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Então, muito importante. É assim que eu vou poder resistir ao diabo. E ele vai fugir. Ele vai acabar fugindo. Ele vai insistir. Não tenha medo, porque ele vai insistir. Ele vai. Porque a gente está numa guerra espiritual. Os nossos olhos foram abertos pela graça e a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Os nossos olhos, eles foram abertos pela misericórdia de Jesus, né? Jesus abriu os nossos olhos para ver a verdade espiritual que o mundo não vê. O mundo natural não entende. Não entende isso. Mas o que nós, a igreja, pela graça de Deus, que temos tido, aleluia, a experiência, né? Glória a Deus, que temos tido, né? Esse encontro com o Mestre, essa transformação, essa conversão. A gente compreende isso. E a palavra de Deus nos fala e confirma para nós. Então, como pode se cumprir isso nas nossas vidas, fazendo o que Jesus fez? Porque isso que Tiago falou pelo Espírito de Deus é a mesma coisa, glória a Deus, que Deus, aleluia, que Jesus fez no deserto. Jesus fez isso. O que ele fez? Ele se submeteu a Deus, né? Ele submeteu sua vida a Deus. Ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu. Mas como resistiu? Ele resistiu sem conversar. Direto ao ponto. Ele foi direto ao ponto. O que ele fez? O que ele fez? Ele falou, está escrito. Ele não foi aí, tipo, ai, é que eu... Não. Está escrito. Fora, em nome de Jesus, cai por terra. Assim que eu vou fazer o diabo cair por terra. E tem gente que querem falar assim, o inimigo cair por terra, tem que cair por terra. Mas não, colocar uma palavra em prática. Assim eu não vou ter, quer dizer, eu não vou ter autoridade. Eu não vou ter autoridade nenhuma. Eu não vou ter autoridade, então, para eu falar pro inimigo, fora, vai embora, cai por terra. Sai do meio, Satanás. Não posso, porque não tenho autoridade da palavra de Deus. Eu preciso, então, está escrito. Mas com a interpretação bíblica. Não segundo a minha opinião, a minha própria opinião. Não. É o conselho de Deus, o conceito de Deus, o mandamento de Deus que está estabelecido pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, né? E assim, o inimigo fez 3 tentações para Jesus. Mas o que ele falou? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Glória a Deus. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha, que lindo. Então, é preciso passar por isso? Em vão? Não é em vão, não. É preciso. É preciso eu passar, então, pelo deserto. Oh, glória a Deus. É preciso, então, eu passar pelo momento difícil, pelo ataque. Oh, glória a Deus, pela tentação, pela provação. Mas Deus prometeu estar comigo. A palavra, eu a tenho aqui nas minhas mãos. Eu a tenho no meu coração, na minha mente. Oh, glória a Deus. Use a palavra. Use a espada. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. É assim que o pecado vai embora. É assim que o inimigo vai embora. Cai por terra o inimigo. Cai por terra os demônios. Agora eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus fala em Colossenses. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra fala assim. Capítulo 2 de Colossenses. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Capítulo 2, versículo 15. Diz assim. Glória a Deus. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente.
e deles triunfou em si mesmo. Olha que lindo. Jesus triunfou sobre o diabo, sobre o inimigo, acima de tudo. Ele triunfou. Como? Na cruz. Na cruz. Ele venceu na cruz. Glória a Deus. E lá na cruz, ali, que ele fez? Ele, glória a Deus, diz a Bíblia, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quer dizer então que o inimigo, o diabo, os demônios, principados, potestades, eles foram vencidos. Já estão vencidos. Na cruz do Calvário. Na cruz. Estão vencidos. Porém, nas nossas vidas, muitas vezes não estão. Porque a gente está dando lugar, abrindo espaço, abrindo porta, brecha, né, para o inimigo. E aí ele toma, então, lugar nas nossas vidas. E aí a gente, então, tá se complicando a vida porque a gente tá tornando as coisas mais difíceis. Porque o que a gente tem que fazer é falar, está escrito. Está escrito. Não dê lugar para o diabo. A palavra fala em Efésios, capítulo 4. Não deis lugar ao inimigo. Não deis lugar ao diabo. Não pode tomar lugar na minha vida. Glória a Deus. Então, eu vou ler. Efésios capítulo 4. Versículo 27. Diz assim. Não deis lugar ao diabo. Não. Está escrito. Oh, glória a Deus. É assim que ele vai embora. Oh, glória a Deus. Louvado seja Jesus. Então, se eu não tiro para fora o inimigo da minha vida, eu tenho que lançar fora. Em nome de Jesus. Eu te repreendo. Fora em nome de Jesus. Se eu não fazer, está escrito. Está escrito. Está escrito. Se eu não falar isso, se eu não citar as escrituras sagradas, as sagradas escrituras, se eu não fazer isso, ele não vai fugir. Se eu fico conversando com ele, como a Eva fez. Se eu fico praticando as coisas que ele me oferece. Se eu fico me misturando com ele, traçando amizade, trabalhando amizade e aliança, ele não vai fugir. Mas Deus me deu autoridade pelo Espírito de Deus para eu lançá-lo fora. Pelo poder de Cristo na cruz, porque lá, ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu os demônios, e pelo sangue de Jesus, eu sou limpo. Porque ele venceu o pecado, ele venceu tudo. Não há nada impossível para o nosso Deus. Mas tudo tem parte com a fé. Quando falo tudo tem parte, tudo de Cristo, da palavra, do Espírito de Deus, tem parte com a fé, com a prática, a obediência. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Então, fala assim. A palavra de Deus diz, 1 João. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, o que o Senhor fala através do profeta Oseias? Glória a Deus. O meu povo foi destruído porque estava faltando nele conhecimento. Meu povo pereceu. Meu povo foi destruído por não terem conhecimento. Conhecimento do quê? Do Instagram? Do Facebook? Não, da palavra. E hoje, o que a gente mais está fazendo é perdendo tempo. Perdendo tempo. Perca de tempo nas redes sociais. Perca de tempo na vida, no diário, no dia a dia. Eu não estou falando que você não pode trabalhar honradamente, que você não pode, fazer algo que edifique nas redes sociais, porque eu estou fazendo isso agora para a glória de Deus, A gente está fazendo isso para a glória de Deus. Mas, quando eu falo perder tempo, é que a gente está fazendo coisas que não honram a Deus. Porque se você trabalha, no seu trabalho você pode honrar a Deus. Se você está nas redes sociais, você pode honrar a Deus, mas com limitações, tanto o trabalho como a rede social, a rede social,
Porque você precisa orar, jejuar, você precisa ter tempo com Deus, ler a Bíblia. Então, quando o inimigo vê que eu não estou fortalecido, né? Que eu não estou fazendo certo, ele vai vir me atacar. E se eu estou desarmado, eu não estou então preparado, meu irmão, eu não vou poder vencer. Eu preciso então a armadura de Deus que fala Efésios 6, mas como está escrito, eu vou vencer o diabo. Mas vivendo essa palavra. Porque se eu falo está escrito, mas o diabo, o inimigo vê que eu não estou vivendo essa palavra, ele vai se rir na minha cara. Ele vai se rir, ele vai zombar de mim. Entendeu? Ele foge, ele vai fugir. Ele foge quando a gente tem autoridade na palavra de Deus. Olha que a Bíblia diz, 1 João, louvado seja Jesus Cristo, 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo, glória ao nome de Jesus, versículo 14, diz assim, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, quer dizer então, glória ao nome de Jesus. Quer dizer então, glória ao nome de Jesus, que os mancebos tá se referindo aos jovens, à mocidade, entendeu? A mocidade. Glória a Deus. Mas isso pode aplicar para tudo, mas assim, para todos, né? Mas aqui tá se referindo aos jovens. Então, jovens, moças, rapazes que estão me ouvindo, a palavra de Deus diz então que se a palavra de Deus permanecer em mim, no meu coração, não é só ler, é guardar ela, é amar ela, é temer, reverenciar ela, né? Cuidar que ela fique aqui no meu coração, que o inimigo não venha roubar, né? Que eu não entregue pro inimigo a palavra. Se ela permanecer aqui, glória a Deus, aleluia. Quer dizer então que eu vou ter o poder, a autoridade para lançar fora o inimigo. E ele vai estar vencido. Já venci o maligno pela palavra de Deus. Então é pelo está escrito que eu vou vencer o inimigo. Então, o Sansão, o que ele usou para vencer aqueles 1.000 homens? 1.000 homens ele venceu com uma queixada de um jumento. Aquela queixada do jumento, como que ele venceu aqueles 1.000 filisteus que vieram contra ele pelejar? Como que ele venceu? Glória a Deus. Com a força de Deus, porque ele era nazareu para Deus. Oh, glória a Deus. Ele estava nesse voto do nazareato, né? Ele era nazareno, não era nazareu para Deus. Glória a Deus. Ele tinha esse voto, como fala assim, em Números. Glória a Deus. Capítulo 6. Louvado seja o nome de Jesus. A lei do nazireado. Correção. Aí tá melhor, né? É assim que se fala. A lei do nazireado. Então, ele então estava separado para Deus. Glória a Deus. Ele era nazireu. Nazireu. Essa é a palavra certa. Nazireu para Deus, né? Então, por enquanto ele estava guardando isso, ele então tinha força de Deus, porque ele estava separado para Deus. Ele tinha força de Deus para vencer os inimigos, para vencer os filisteus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, quer dizer, quando a gente fica, então, falando a palavra com vivência, que a gente vive a palavra, que a gente pratica a palavra, que a gente está separado, consagrado a Deus, eu vou ter autoridade, então, para matar, ferir aqueles 1.000 ataques, aqueles 1.000 pensamentos do diabo, aqueles 1.000, aquelas 1.000 tentações, entendeu? Aquelas 1.000 tentações. É por isso que a palavra de Deus fala assim, Efésios capítulo 6,
Louvado seja o nome de Jesus. Versículos 10 ao 20. Você pode ler lá na sua casa. Aí fala, né? Da armadura de Deus. A armadura de Deus. Essa armadura de Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Essa armadura de Deus. Oh, glória a Deus. E fala muito claro aqui que a gente não tem luta com sangue nem carne, mas sim, oh, glória a Deus, com os demônios, com os principados, com as potestades, com as trevas, com o mesmo diabo. E como é que eu vou vencer? Como que eu vou vencer? Com o poder do Espírito de Deus, com a palavra de Deus, né? Com a presença de Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, todos esses dardos que são inflamados do maligno, dardos inflamados, pode se tornar também espiritualmente aqueles 1000 homens que vieram pelejar contra o Sansão, né? Que eles quiseram, né, matar o Sansão. Ele tinha força de Deus. Ele tinha uma força incrível, mas ele não foi vencido até que a gente sabe na história que uma mulher foi usada pelos filisteus, mas agora não quero chegar aí, eu quero chegar nesse ponto onde quero falar quando Sansão tinha a força de Deus. Embora ele estava começando a desobedecer, né, aos poucos, mas quando ele estava com Deus, quando Deus estava com ele, quando ele estava guardando, quando ele estava guardando perfeitamente, né, a palavra, esse voto, né, essa promessa, essa aliança que ele tinha com Deus, que Deus tinha com ele tinha força do céu, meu irmão, para vencer. E os inimigos, os filisteus, eles falavam assim: como é que a gente vai vencer esse homem? E assim é o diabo. Ele quer nos vencer. Ele quer nos vencer porque ele vê o brilho de Jesus em nós. Ele vê o Espírito de Deus em nós. Ele vê a santidade. Ele vê a sã doutrina, a palavra de Deus. Assim, tipo, reflita. A palavra de Deus está se manifestando. Ele vê a palavra se manifestando em nós. Ele vê a palavra se manifestando na gente. E é por isso que ele então quer buscar, procurar. Ele está pesquisando, ele está buscando um jeito como ele pode nos vencer. Mas a gente como a gente vai vencer ele? Como está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu tô desanimado, está escrito. Eu tô cansado, está escrito. Embora eu esteja cansado, como num tempo de Gideão. O Gideão, a palavra fala que o Gideão, ele ia perseguindo os inimigos com os homens dele. Mas o que fala na palavra em Juízes? Que o Gideão, eles iam perseguindo o inimigo, cansados, porém perseguindo ainda. Embora vão ter momentos que eu vou me sentir sem força. Eu vou me sentir muito oprimido. Mas eu tenho que continuar com a força de Deus. Porque eu não dependo de mim. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Jesus. Eu vivo para Jesus. Eu vivo para Jesus. Aleluia! Então, quando o diabo, os demônios que se repreendem em nome de Jesus, caem por terra em nome de Jesus, estão vencidos, derrotados em nome de Jesus. Quando eles enxergam em nós o brilho de Deus, o poder de Deus, os frutos de Jesus, como Deus está usando a gente, como Deus está se manifestando através da gente. O que eles vão fazer? Eles vão tentar achar um jeito de nos fazer cair, de nos fazer tropeçar, de nos fazer então o quê? Eles querem então roubar a força de Deus. Eles querem nos debilitar, nos enfraquecer. Entendeu? Eles querem nos enfraquecer. Mas o Sansão, ele venceu esses filisteus com a queixada daquele jumento, né? Mas o que representa isso? Não foi a queixada do jumento em si própria, sabe? Foi a palavra de Deus. Isso representa a força e a palavra de Deus, a autoridade de Deus. O jumento é desprezado.
Jesus é desprezado, Jesus é a palavra mesma. E com a palavra que é Jesus, eu vou vencer tudo. Eu vou vencer tudo. Eu vou vencer tudo que o inimigo quiser trazer contra mim em nome de Jesus, né? O Jó, ele foi atacado pelo diabo, né? Ele foi atacado pelo diabo também. Mas foi permissão de Deus. Foi testado. Foi testado, né? Ele foi provado, né? Passou na provação, no teste. Mas quem foi a força de Jó? Foi Deus. Foi Deus. Glória a Deus. 1 Pedro me fala assim, que sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o inimigo, né, o nosso adversário, ele está procurando, buscando alguém fraco para então o devorar. Mas a gente precisa, oh glória a Deus, resistiu. A gente precisa resisti-lo firme na fé. E assim esses mesmos padecimentos vão se cumprindo nos nossos irmãos em todo o mundo. Glória a Deus. Não sou a única pessoa passando por isso, mas eu preciso ganhar essa batalha de joelhos. Eu preciso ganhar essa batalha com a palavra de Deus. Eu preciso ganhar essa batalha com jejum, com o poder de Deus manifestado através da oração, do jejum. Jesus disse assim, Mateus capítulo 17, versículo 21, esse século, por exemplo, ele falou assim, que esse século, essa geração, glória a Deus, não vai passar se não fosse com o jejum e a oração. Vamos ler o que fala mais específico, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas glória a Deus, mas esta casta de demônios, né? Glória a Deus. Não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Meu Deus do céu. Como é que eu vou vencer a incredulidade? Como é que eu vou vencer ao diabo? Como é que eu vou vencer todo ataque, todo pecado, toda treva? É como está escrito. Jejum, oração. Louvado seja Deus. Então, Jesus falou assim, uma promessa. Marcos capítulo 16. Diz assim. Jesus falou. Aos que creem no meu nome vão lançar fora de demônios, vão expulsar demônios dos corpos, né? No meu nome, Jesus falou. Vão falar novas línguas. E nessa lista que ele falou, glória a Deus, ele falou claramente, glória a Deus, essas coisas, glória a Deus, que a gente pode beber uma coisa que seja para a morte, mas não vão fazer nos dano. A gente pode pegar serpentes e não vão nos atingir, né? E tudo mais. Mas o que eu quero falar é que os discípulos iam pregando e também em Lucas fala isso, né? Mas o Senhor ia confirmando a palavra dos discípulos, que era a palavra de Deus, né? Confirmando-as com os sinais, né? Com os sinais que seguiam a palavra. A palavra, então, tem o poder de fazer milagres, porque Jesus é a palavra, entendeu? Jesus é a palavra. Então, no livro de Êxodo, capítulo 14, diz assim, que o Moisés, quando ele viu, porque isso também a gente aprende aí, que Deus avisou o Moisés, Faraó, ele vai voltar e ele vai perseguir vocês, né? Porque ele vai tentar pegar os filhos de Israel de novo, glória a Deus. Então, mas eu vou me glorificar, eu vou fazer maravilhas. Olha, o diabo, o inimigo, os demônios nos perseguem por permissão de Deus. Porque Deus mostra as suas maravilhas se a gente fazer o que é correto e é certo. Se a gente se apegar a Deus, se a gente se apegar à palavra, então Deus vai fazer a obra de que quando o inimigo perseguir a gente, o que Deus falou para o Moisés? Alça a tua vara, usa a tua vara, e aí, então, lança a tua mão, estende a tua mão sobre o mar e ele vai se abrir. Como é que Deus faz então os sinais? Com a vara. Qual é essa vara? A palavra de Deus. A palavra de Deus é então a vara
que eu posso usar e falar, está escrito, assim é que eu vou vencer Satanás. Assim que eu vou vencer a carne e o mundo. 1 João capítulo 5 fala assim, que essa é a vitória que tem vencido o mundo, a nossa fé. A nossa fé, então, é aquela que nos dá vitória. Jesus se manifesta através da fé. Deus se manifesta através da fé. Então, glória ao nome de Jesus. A vara que Moisés tinha representava, simbolizava, né, o que é a palavra de Deus. Essa é a vara que a gente tem hoje. Glória a Deus. E com ela Deus nos livra do mal. Se a gente aguarda, se a gente a pratica, se a gente a usa corretamente, se a gente mantém o relacionamento com Deus. E Deus dá no secreto, né? Assim como deu para Moisés. A interpretação, visões, né? Os mandamentos, assim Deus vai dar para nós. No secreto. Glória a Deus, meus irmãos. Como é que a gente vai vencer, então? Como é que a gente vai vencer os egípcios? O faraó que vem tras nós? Os demônios, o diabo? Deus vai abrir o mar, mas eu preciso usar a vara. Eu preciso estender a minha mão. Eu preciso usar a autoridade que Deus me deu. Com a ajuda do Espírito Santo, na santidade e na obediência. Porque se não tem obediência, se não tem santificação, se não tem consagração, não vai dar certo. Entendeu? O inimigo não vai fugir. Aqueles homens no livro de Atos, que eles tentaram expulsar demônios. Mas eles falaram assim, em nome de Jesus, aquele que o Paulo prega. Então, eles não conheciam esse Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer o Espírito Santo. Se ainda você não conhece ele, Deus quer que você conheça ele. Jesus quer que você conheça ele. O Espírito Santo quer que você conheça ele. Ele quer que você conheça a palavra que é Jesus. Esse é o verbo. O verbo. Então, para assim eu possa viver uma vida tranquila, em paz, embora com testes, tribulações, ataques, perseguições, mas se for pelo reino de Deus, vale a pena. Mas se for pelo mundo que eu estou sofrendo, é para a morte, para a condenação. Mas se é por causa de Jesus, é para a salvação. Porque esse mundo, todos nós, fomos criados por causa de Jesus. E Jesus ele é o protagonista, ele é o centro da criação. Ele é tudo. Ele é a plenitude. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tem autoridade. Louvado seja Deus. Então, glória a Deus. Louvado seja Jesus. Como Deus deu a vitória para o Moisés, para o Sansão, para o Gideão e tantos homens. Que Hebreus 11 fala pela fé. Por causa da fé. E porque eles usaram a espada do Espírito. Sempre com o está escrito. Assim Jesus teve a vitória. Mas Lucas capítulo 4, verso 13, diz assim, que o diabo, o inimigo, se afastou dele. Se afastou dele por um tempo. Olha, logo que ele acabou toda a tentação. Que diz então que o inimigo vai voltar às vezes para nos fazer a guerra. Mas eu vou vencer ele pela palavra e o poder do Espírito de Deus, no nome de Jesus, porque Jesus já levou tudo na cruz do Calvário. E pela fé na cruz, pela fé em Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quando eu falo pela fé na cruz, não é que você vai carregar uma coisa que tenha cruz aí. Não estou falando disso. Porque as pessoas às vezes acham que tem que ter uma joia que vai carregar uma cruz. Não, isso não é de Deus. As joias formam parte da escravidão do mundo, né? Quando Deus vem, Ele limpa a tua vida, Ele santifica a tua vida de dentro para fora. O que eu falo é no sentido simbólico, como Paulo falava, né? Que aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da cruz, tá falando de pessoas que são inimigos de Jesus, do que Jesus fez e da palavra. É isso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, e é isso que eu estou me referindo, sentido simbólico. Quando falo da cruz é Cristo. Glória a Deus, da cruz. Lucas capítulo 4, né? Versículo 13. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Jesus Cristo. E acabando o diabo toda a tentação,
ausentou-se dele por algum tempo. Que diz então que o inimigo ausentou-se dele por algum tempo. Quando acabou toda a tentação. Então, a gente precisa ser tentado, né? Mas a gente precisa fazer a sua parte, que Deus fará o resto. Deus vai nos ajudar. Ele garante a vitória se a gente permanecer fiel a Ele, a palavra. Com o poder do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso ter fé, coragem. Eu preciso estar cheio do Espírito de Deus. Porque Romanos capítulo 8 diz assim, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu preciso então estar cheio do Espírito de Deus. Eu preciso então viver para Deus, que o Espírito de Deus possa me guiar. Louvado seja Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Glória abaixetarabachaya. Eu preciso então, meu irmão, estar cheio, preenchido do Espírito de Deus. Eu preciso nascer de novo também. Porque se eu ainda estou praticando uma vida antiga, né? Mundana, na prática do pecado, no velho homem, então eu não vou ter autoridade para vencer o diabo. Se eu estou na igreja e ainda eu não nasci de novo da água e do Espírito, como Jesus falou para o Nicodemos, né? Que fala em João capítulo 3. Eu não vou poder então vencer o inimigo. Preciso nascer de novo e não viver nem satisfazer os desejos da carne. Gálatas capítulo 5 fala que eu preciso então viver no fruto do Espírito de Deus. Então aí vai se manifestar a presença de Deus na minha vida. Eu vou poder então ter autoridade para vencer o inimigo da minha vida, que é o diabo, os demônios, o mundo e a carne, né? Mas nesse momento a gente está falando, né? Como vencer Satanás é como o escrito está, né? Glória a Deus, como está escrito. Amém? Então, louvado seja Jesus Cristo. Se alguém quiser aceitar Jesus Cristo como o único Salvador, como o único suficiente Salvador, alguém quiser se reconciliar com Deus, alguém quiser voltar para Jesus, alguém que quiser vir, glória a Deus, aleluia, voltar para a presença de Deus, louvado seja Jesus. Alguém que precisar de oração, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Dile que glória a Deus, louvado seja Deus. Desculpa aí, meus irmãos. Glória a Deus. Então, se alguém precisar, glória a Deus, de oração, se alguém precisar aceitar Jesus, se alguém tiver alguma petição de oração, pode nos deixar saber. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, a gente vai orar para a glória do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, meu Deus, porque tu és bom. Obrigada pela tua presença, meu Pai. Obrigada pela tua palavra. Louvado seja. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus, meu Salvador, meu Consolador, eu clamo a ti, meu amigo fiel, para que no nome de Jesus, aleluia, o Senhor seja, meu Pai, nos ajudando a confiarmos só em ti, não no diabo, não nas mentiras desse inimigo, adversário nosso, não. Que a gente possa confiar só na tua palavra, só na tua palavra, só na tua presença, na iluminação, na interpretação que o Espírito Santo dá para nós. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa quebrar as cadeias. Em nome de Jesus, que o Senhor possa curar os doentes. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer libertação aos cativos. Que o Senhor possa nos ajudar a confiarmos em Ti, a ter uma relação, um relacionamento contigo. Pai, em nome de Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá um homem. Obrigada pela tua palavra, meu Deus, pela tua língua, que é a tua palavra.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, obrigada pelo teu idioma, que é o idioma do Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Nem todo mundo entende, glória a Deus. Obrigada, Deus. Mas obrigada por nos fazer entender cada dia. Nos ajude. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir esclarecer os nossos pensamentos, que o Senhor possa vir nos dar vida. Pai, tira de nós tudo que não é teu, em nome de Jesus de Nazaré. Tira tudo aquilo que não é seu de nós. Quebre as cadeias. Eu repreendo ao diabo, aos demônios agora, em nome de Jesus de Nazaré. Cai por terra todo ataque do inimigo agora. Cai por terra pelo poder do Senhor, pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa nos cobrir as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa cobrir as nossas vidas. Cobre as nossas vidas com o poder do teu sangue, em nome de Jesus. Agora. Pai, nos ajude nos submetermos a Ti, Pai. Nos ajude, nos consagrarmos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos nos consagrarmos a Ti. Que nós possamos, meu Deus, a cada dia ter essa consagração, ter, Pai, autoridade, obediência e a Tua palavra que nunca falte nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é a nossa vida, a Tua palavra é a nossa vida, ela é a nossa vida. Pai, que nós possamos amar a Tua palavra, viver a Tua palavra, praticar a Tua palavra, para que assim quando o inimigo venha nos tentar, quando o inimigo venha nos atacar, Pai, ele pode vir, mas porque é claro, vai acontecer, está escrito, mas que em nome de Jesus, nós possamos compreender, Pai, que é como está escrito que a gente vai vencer. É como está escrito que a gente vai ter a vitória. Em nome de Jesus, em santidade e obediência diante de Ti, todos os nossos dias. Não queremos viver segundo os nossos pensamentos, segundo o diabo. Queremos viver segundo os pensamentos Teus, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, agora, cai por terra todo demônio agora, em nome de Jesus. Sequetarabashendarabashaia. Itarebashenda lebaxaia. E baixai pelo poder da palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, vai embora em nome de Jesus. Está escrito, Pai, que nós venceremos se permanecermos em Ti. E Tu vai nos dar vitória. O Senhor 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 vai nos dar vitória. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, cada petição está nas Suas mãos, para a glória do Teu nome. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, meu Pai, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Obrigada por tudo que o Senhor fez nessa hora. Obrigada por tudo que o Senhor fez nessa hora. Toda a glória é Tua. Nos ajude a viver a Tua palavra. Preencha nossas vidas com o poder do Espírito Santo. Só assim vamos vencer o diabo agora, em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Eu amo muito vocês em Cristo Jesus. Lembre-se que eu não tenho marca nas minhas mãos porque eu não morri por você. Então, toda a glória é de Jesus, que Ele sim morreu e ressuscitou por todos nós. Amém? Toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor, só Ele. Não idolatre os homens, não adore os homens, porque os homens não podem te salvar. Só Jesus, amém? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o único salvador. Nenhum homem deu a vida por você, só Jesus. Ele morreu e ressuscitou por nós. Então, nós precisamos, glória a Deus, colocar os olhos, o olhar nele. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus Cristo. E lembre-se, como é que nós vamos vencer o diabo? Com o está escrito. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.